São temas que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. 24 horas de oração é a iniciativa lançada pelo Papa Francisco, que nos dias 13 e 14 de março vai envolver diversas comunidades cristãs. Connosco está José Vítor Adragão, ligado à comunidade Emanuel, também à paróquia da Portela. Diga-nos então o que é que se pretende com este desafio que nos chega do Papa Francisco. Bom, a leitura da proposta do Papa, cruzada com a leitura da carta de lançamento da Quaresma, digamos assim, julgo que é transparente. No fundo, o Papa quer que nós saiamos da nossa indiferença. Que o Papa acha que vivemos uma indiferença global e as coisas passam ao nosso lado e não damos quase por isso. E chama a atenção para a indiferença e para a nossa responsabilidade em relação a isso. Eu julgo que esta iniciativa do Papa tem um tom muito importante pelo seguinte, é que sair da indiferença pode levar-nos em duas direções. À direção da solidariedade e à direção da denúncia. Tanto uma como outra são muito interessantes, levam-nos a fazer coisas que nos agradam, digamos assim, que nos consolam, digamos assim, mas que eventualmente podem levar a becos. Porque podemos chegar à conclusão, fui solidário, não levou a lado nenhum, denunciei, não levou a lado nenhum. A perspectiva cristã é completamente diferente, na medida em que não somos solidários para ser bonzinhos, somos solidários, como diz o Papa, somos membros do mesmo corpo. E isso faz que, quando o irmão sofre, nós sofremos. Portanto, aquilo que o Papa nos pede é que vivamos esta relação de corpo integralmente. Por outro lado, a denúncia, e isso, leva-nos muitas vezes a pensar que, ou pode-nos levar a pensar que somos uma gota d'água num oceano que nos ultrapassa. E a proposta do Papa vai um pouco no sentido de nos recordarmos que Deus é o Senhor da história. E que, portanto, que nada acontece que lhe seja estranho. E, vivendo este tempo de oração, vivendo este tempo mais próximo de Deus, nós somos, digamos que, confirmados na nossa esperança. Na esperança de que não é pelas nossas boas obras ou pelos nossos bons olhos, só por isso, que alguma coisa se faz. Mas que Deus, que é misericórdia, para já, dá-nos um coração novo, um coração mais próximo de quem sofre, um coração mais forte para lutar, como diz a canção, mas ao mesmo tempo dá-nos a sua misericórdia e que nos ajuda eventualmente a sair e a ir ao encontro. Porque isto de ir ao encontro de quem sofre não é natural. Quer dizer, é mais natural ficar sentado no sofá, ficar no tal, digamos, no tal muro de indiferença e resguardado, digamos assim. Eu julgo que esta proposta de irmos ao encontro, e que tem respostas completamente diferentes nas diferentes comunidades, desde ações de rua, a ações de interiorização, de oração, de adoração do Santíssimo, de conversão, de compaixão direta, há uma série de coisas que nós vemos no horizonte das nossas comunidades, que são formas diferenciadas de responder a este apelo do sair da indiferença, não porque somos bons, mas porque, como diz Jesus, porque Ele diz-nos ser misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Quer dizer, temos um modelo difícil de seguir, mas temos um modelo e temos um apelo que é forte. A importância da oração neste contexto é também um alimento, um nutrir-se. Portanto, não faz muito sentido o partir para o mundo sem o cristão estar devidamente bem consigo, numa relação sólida com Deus, e isso, a oração é agregadora também neste sentido de criar a comunidade cristã, não é? E depois torna mais eficaz então esta ação a pastoral. Sim, é verdade, isso é verdade. Mas há uma outra parte que também é verdade. Jesus disse que quando dois de vocês se puserem de acordo a pedir uma coisa ao meu Pai, podem ter certeza que Ele ouve. Ora bem, o Papa diz, a oração de muitos tem muita força. E nós, neste momento, quando olhamos para a televisão, vemos que há situações que nos ultrapassam completamente. Eu estou a pensar, sei lá o quê, com o que se passa no norte da Nigéria, com o que se passa na Líbia, com o que se passa na Turquia, no Afeganistão, no Iraque. O que é que eu posso fazer por isso?
Se calhar só posso unir-me aos meus irmãos e rezar, porque Deus pode. E se nós formos capazes de nos unir por estas intenções e não pensarmos que ele está lá longe, não tem nada com isso. Não, aquilo está ali à porta. São os meus irmãos que estão a sofrer. E esta força da oração, nós temos... Quer dizer, se nós não acreditarmos na força da oração, alguma coisa está errada na nossa maneira de ser cristãos. Se calhar é isso que leva o Papa a lançar este desafio. Porque se calhar os próprios cristãos, às vezes, confiam mais nas capacidades dos homens do que na força da oração, não é? É verdade, é verdade. E eu julgo que nos tempos que correm é importante sermos, eu diria, apóstolos de esperança. Dizer que é possível, que as coisas não podem ficar no tal beco, não podem ficar fechadas em si próprias, mas que há uma porta de saída e confortar-nos uns aos outros, confirmar-vos uns aos outros com estas palavras. É isto, é importante, darmos força uns aos outros. E esta iniciativa do Evangelho Cotidiano também, o que é que representa, o que é que pretende ser esta proposta? Bom, isso dava direito a outro programa, porque isso é uma história que já vem com 12 anos, é uma história muito interessante de envolver, neste momento estamos a envolver cerca de 1 milhão de pessoas por dia nesta onda de ler e de partilhar e de refletir sobre o Evangelho. E, no fundo, não no sentido também de ficar no cantinho, mas no sentido de sermos estimulados a responder ao Evangelho. Julgo que neste momento em que o Papa nos faz esta proposta, esta iniciativa do Evangelho Cotidiano pode, na realidade, ser um toque que apanha esse tal 1 milhão de pessoas através da internet. No fundo, isto é um uso da internet ao serviço da evangelização e que pode, na realidade, levar as pessoas a responderem ao apelo, a estar atentas, a não se fecharem. Nós vivemos num mundo que quer dizer, quase que nos obriga, quase que deseja e nos obriga a fazer da religião um foro privado, qualquer coisa que a gente vive no fundo do nosso coração. E não foi isso, não foi para isso que Jesus encarnou, quer dizer, Jesus é o Emmanuel, é o Deus connosco, é para nós sermos também com os outros e irmos ao encontro dos outros. E depois haverá alguns, até cristãos, que imaginarão que o Evangelho é algo que se lê nas missas dominicais e que depois, nos outros dias da semana, há mais propostas de Evangelho, não é? Claro, há mais propostas de Evangelho. E então, sobretudo, desde que temos esta multiplicidade por um lado, dos meios de comunicação, exatamente, mas por outro lado também da riqueza do acesso à palavra de Deus, que é um dos trunfos do Concílio Vaticano II, termos uma proximidade maior da palavra de Deus, quer dizer, acreditarmos que é só o Evangelho da Missa. Quer dizer, o Evangelho da Missa é uma proclamação litúrgica, é verdade. Mas, de qualquer forma, o Evangelho está ao nosso alcance, ao alcance de um clique, como eu costumo dizer. E que feedback vai tendo já destas propostas que são enviadas, às vezes por um mail, por um blog, por uma mensagem eletrónica, mas depois também há respostas que chegam e começa-se a ver algo a mexer, já há percepções de algum agitar de águas? Vêm-se coisas muito engraçadas e às vezes inesperadas. Vêm-se coisas a nível, concretamente, do cristão comum, em que o Evangelho cotidiano, o Evangelho que recebe, funciona como agregador da família, por exemplo, como desafio a membros da família que estão mais afastados, que têm algumas feridas em relação à Igreja institucional e que por ali se aproximam de Jesus. Mas quando eu digo que aparecem coisas inesperadas, aparecem, por exemplo, bispos que nos dizem que bom ter o acesso ao Evangelho cotidiano, porque estou aqui longe, porque não tenho alimento, digamos assim, e vocês mandam todos os dias um textozinho de São João Crisóstomo, um texto de Santo Agostinho, um comentário. Concretamente, uma das coisas de que nós nos orgulhamos é que temos sido, neste momento, apesar de tudo, um caminho muito interessante para a espiritualidade oriental, para os doutores da Igreja Oriental, que são menos conhecidos entre nós, sim. Alguns até de rito maronita ou de rito copta, por exemplo, e que nós divulgamos. Que guardam uma grande riqueza. Que guardam uma grande riqueza e que nos passa às vezes ao lado. Muito bem, José Vítor Dragão, muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco neste programa a partilhar esta riqueza que é esta forma de agir em igreja e também estes desafios que nos chegam do Papa Francisco. Muito obrigado pela sua presença. 24 horas para o Senhor e Evangelho Cotidiano, iniciativas do Papa Francisco hoje em foco no nosso programa.